Agora sim, boa noite a todos que estão aqui ao vivo, nos acompanhando em mais um processo. E eu confesso que esse encontro de hoje ele é um dos meus preferidos, porque a gente trabalha aquilo que todo mundo gosta e quer, né? Prosperidade. Então, adoro trabalhar prosperidade. Acho que vocês também gostam, né? Noite. Ai, ai, vamos lá. E hoje, para esse nosso encontro, eu preparei um tema que acabou. Eu sempre defino os temas assim, 30, 40 minutos antes da aula, né? E eu falei, eu acho que hoje tá um bom dia para a gente conversar sobre o que está acontecendo no nosso planeta, né? No encontro passado, a gente já conversou um pouco sobre as mudanças, sobre como que estão as coisas, como que vocês estavam se sentindo. Bastante gente reclamando, né, de cansaço, coisas estranhas. Boa noite, Tati. Boa noite, Dani. E eu acho que esse conteúdo vai fazer bastante sentido, porque é justamente falar sobre isso, trazer mais explicações sobre o que está acontecendo no nosso planeta. Então, todos nós estamos vivendo um momento crítico e também sagrado na história do nosso planeta Terra. Muitas pessoas chamam esse movimento de transição planetária. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Se vocês estão aqui, com certeza. Há quem chame também de ascensão coletiva ou até mesmo a elevação da frequência da nossa humanidade. E o que que é esse processo todo, né? Então, o processo, ele marca a saída vibracional do nosso planeta da terceira dimensão, tá? Baseado, hoje, dentro da terceira dimensão, no quê? Em medo, sofrimento, angústias. É uma densidade mais baixa. É uma densidade onde são sentidos de forma muito intensa dor, onde é ainda realizado muito controle. Então, a terceira dimensão é isso. É quando o ego, ele está muito acima de tudo. E nós estamos partindo rumo a uma quinta dimensão. E o que é essa quinta dimensão? Tem gente que acha que é um estado, um local, um lugar. Só que não é isso, é uma faixa vibracional de consciência expandida. E o que é essa consciência expandida? No que ela vibra? Ela vibra em amor incondicional, ela vibra em verdade interior, ela vibra em processo, sim, de cocriação e até mesmo na nossa soberania espiritual, né? Só que essa transição, ela não é uma coisa sutil, leve, tranquila, não. Ela mexe com tudo. Ela mexe com o nosso sistema político, e a gente está vendo isso lá fora. Ela mexe com o nosso sistema econômico, com o sistema social. Ela mexe com as nossas relações. Ela mexe com o nosso corpo. Ela mexe com o nosso espírito. Tudo isso está sendo reorganizado como se fosse para conseguir de fato suportar essa nova faixa de frequência. E acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar da frequência Schumann. O que é a frequência Schumann? Até ontem eu postei sobre isso. É como se fossem os batimentos cardíacos da nossa Terra. É mesmo batimento cardíaco eletromagnético. É aquele campo ressoante, né, natural que vai influenciando diretamente todo o nosso sistema nervoso, toda a nossa pineal e todas as nossas estruturas sutis. Então, o batimento cardíaco da Terra impacta diretamente em todo o nosso campo, em todo o nosso sistema. E olha só, por décadas, essa frequência ela oscilava em torno de 7,83 Hz. 7,83. E isso era associado a um estado de calma, de equilíbrio, de estabilidade para todo ser humano. Só que nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, nas nossas últimas semanas, essa frequência ela começou a subir intensamente, com picos que muitas vezes ultrapassam 40, 60, 80 ou até blackouts. O que são os blackouts? É um momento que a frequência passa de um ponto que os aparelhos eles não conseguem ter uma medição exata.
Então, às vezes, ela fica ali por algumas horas em blackout. E o que que isso significa? Que a Terra está vibrando mais rápido. E os nossos corpos, como ficam nesse processo todo? Eles têm que acompanhar essa vibração, senão vai ter um colapso físico, emocional, espiritual. É como se tivesse. Se o nosso corpo não conseguir acompanhar, é como se fosse um AVC dentro do nosso corpo. Entendeu? Mais ou menos esse comparativo. Quando as coisas não estão bem, a gente tem ali a pessoa tem o AVC. E o fato do nosso corpo não conseguir, às vezes, acompanhar essa vibração, se ele não se esforça para acompanhar, é como se desse um AVC coletivo. E aí, o que que tem, né? O que que vem todo esse processo? Os sintomas, eles são sentidos pela grande maioria das pessoas. Só que existem seres que não têm nem ideia que isso são sintomas de uma ascensão planetária. Por quê? É cansaço súbito, sem explicação, ou até mesmo alguns processos mais intensos, onde a pessoa sente bastante sono, dores no corpo, sem causa clínica, vertigem, desorientação, perda de noção de tempo. Aquele dia que você piscou e falou: Nossa, acabou o dia, meu Deus, já são 10 horas da noite, como assim? Memórias antigas que acabam voltando à tona porque elas precisam ser limpas. Crises existenciais, sensação de que nada mais está fazendo sentido na minha vida. Percepções muito ampliadas do invisível, da energia, da intuição. Rompimentos de ciclos, relações e estruturas que sustentavam essa vida antiga, eles vão se encerrar. É necessário. E tudo isso é um sinal de que o nosso campo pessoal ele está assim sendo reprogramado para sustentar essa nova frequência. Então, nós, como seres despertos que estamos aqui vivendo esse processo, nós precisamos trazer isso para nossa consciência e não deixar que esses estados acabem baixando a nossa frequência a ponto de nos tornar vulneráveis. Então, nós precisamos estar atentos, é o orar, é o vigiar, é o conseguir se conectar com a natureza, é o conseguir estar atento aos mínimos sinais. E por que que tudo está colapsando? Ou essa sensação de que as coisas estão colapsando? Porque não dá para carregar a densidade para a próxima faixa vibracional. Não tem como. Não passa. Aquele ditado, não passarás, não mesmo. Nós estamos sendo chamados para, assim, limpar as nossas memórias ancestrais, nossas memórias kármicas, quebrar pactos inconscientes de dor, de escassez, de submissão, curar os nossos traumas de infância e até mesmo de outras existências de todos nós, reconhecer a nossa própria verdade, a nossa soberania espiritual, se posicionar é necessário nesse momento, mas não dentro do nosso ego, mas sim da nossa soberania espiritual, porque é necessário que possamos escolher com consciência onde que a gente vai colocar a nossa energia. É necessário, sim, de presença, de intenção naquilo que nós estamos fazendo. Então, o que que é essa quinta dimensão? Como eu falei, ela não é um lugar, ela é um estado de consciência. E existem pessoas que já estão vibrando nesse estado de consciência e por isso conseguem se conectar com coisas muito mais positivas, com menos processos de dor, com menos dificuldade. Então, na prática, o que que é estar nessa nossa quinta dimensão? É tomar decisão a partir da nossa alma e não do nosso ego. Por mais que muitas vezes ele grite, hoje eu estava conversando de tarde com a Tati, e a gente estava falando muito sobre essa questão de ego. O nosso ego, ele vai gritar, ele vai. Só que a gente precisa silenciar muitas vezes o nosso ego e decidir através dos processos de alma. É trabalhar a cocriação ao invés da gente tentar controlar o que está acontecendo ou querer que aconteça no nosso tempo e do nosso jeito, porque isso é o nosso ego dentro do controle. Então, é cocriar a realidade. É pede e será atendido. Só que para isso a gente precisa cuidar desse campo vibracional. Nós precisamos sim sentir o campo antes de começar a agir, porque os sinais, eles são claros, eles aparecem. Falei hoje até para Roberta, que a gente conversou de tarde também, né, no nosso processo. Falei, Rô, às vezes a gente precisa ter a nossa soberania espiritual e sentir o campo, porque se a gente consegue sentir esse campo energético, nós somos sim capazes de nos curarmos.
Você não precisa disso que nós estamos fazendo aqui. Só que isso é a soberania espiritual, é você ter essa confiança, essa capacidade de que eu sou capaz de curar o meu campo. E você cocria esse estado muito mais elevado de quinta dimensão. Nós não podemos, nesse momento, sustentar o que nos aprisiona, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas inseguranças. Esse é o momento de se libertar de tudo isso. E sim, precisamos de coragem para romper com o que tem adoecido a nossa alma. Existem relações tóxicas, pessoas tóxicas, ambientes tóxicos e nós temos que romper com esses padrões para então conseguir esse alinhamento vibracional ao invés de ficar buscando aprovação externa. E é necessário nesse momento, é necessário e nós estamos passando por esse processo. E qual que é o teu papel? Você, como alma desperta que está aí do outro lado, você não está aqui por acaso. Não está aqui por acaso nessa aula, não está aqui nesse grupo por acaso, não está nos teus processos terapêuticos e espirituais por acaso, não me conheceu por acaso. Nós temos uma conexão. Almas como a sua, como a minha, elas foram preparadas, ó, por muito tempo, gente. Nós somos preparados para poder ancorar a luz nesse momento da Terra. Nesse exato momento, nós escolhemos estar aqui. E se nós escolhemos estar aqui, nós somos ponte, nós somos luz. E é nosso papel poder ancorar a luz nesse momento tão necessário. Todos nós viemos com ferramentas, códigos, com todas as sabedorias. Só que a gente não lembra, tem um véu do esquecimento. E como que nós reativamos tudo isso? Através do autoconhecimento, através de processos como esse que nós vamos fazer hoje, onde nós limpamos as nossas crenças. Tenho conversado com muita gente que está aqui já está dentro do Quantic. O Quantic, ele vai reativando os nossos dons e a nossa sabedoria. Só que às vezes não é tão rápido quanto nós queremos, porque o ego quer que as coisas estejam dentro do controle. Só que a gente precisa deixar fluir, confiar, aceitar, ter fé. A nossa sensibilidade, ela é um dom. Eu tenho e vocês têm também, eu tenho certeza. E os desconfortos atuais que eu, você, todos nós estamos vivendo é sim uma recalibração. Então, nós temos um chamado interior. E o chamado interior, ele é um lembrete. Ele é um lembrete para que você se recorde que você também é parte dessa mudança, porque você escolheu estar aqui. Você escolheu estar passando por esse exato momento que a nossa Terra está passando. E como que nós podemos, então, nos manter mais estáveis durante essa transição, né? Gente, práticas diárias de limpeza energética. O que que é isso? As correções que estão hoje na comunidade disponíveis para vocês. Água, né? A gente se hidratar. Banhos de ervas. Respiração. Apometria. Orações. A natureza. De verdade, se você conseguir manter essas práticas energéticas, às vezes eu sei que é difícil manter todo dia, mas quando você puder, faça. Silêncio e introspecção, para que você possa sim entrar em contato com a tua alma e não ficar dentro desse ruído coletivo, dentro de toda essa distorção, de toda essa energia e de toda essa frequência que muitas vezes é emanada para confundir. Nós temos que sim ativar a nossa glândula pineal e hoje a frequência que eu vou utilizar durante o nosso processo é de ativação de glândula pineal. Porque quando nós alinhamos a glândula pineal, nós conseguimos nos alinhar também com o nosso coração. Temos que ser mais conscientes naquilo que nós estamos consumindo. Comida, nossos alimentos, açúcar. Gente, cuidado com o morango do amor. Eu sei que tá na moda, não experimentei ainda e também nem tô pretendendo, mas, gente, isso aí não é uma escolha saudável de vida. Ok, comer de vez em quando, né? Não vamos ser tão chatos. Mas o açúcar, ele não é uma escolha saudável para nós. Não é o açúcar, o carboidrato, todas essas mudanças. Por quê? Porque é tudo muito aditivado, tudo que vai muita massa, fermento, conservante. Não é saudável para nós. Conteúdos também que não são saudáveis. Eu falo, eu brinco, mas é verdade. Eu só gosto de entrar no Reel se for para ver gato fofinho ou se for para ver zoeiras do mundo multidimensional. Coisas nesse aspecto, sabe? Que tragam esse conteúdo da espiritualidade, mas de uma maneira mais divertida. Nós precisamos escolher o que nós consumimos. Se você consome muito política, jornal, eu sei que vocês já não consomem mais tanto, tá? Mas isso acaba contaminando a nossa energia.
as conversas às quais nós estamos no meio das pessoas. Se você tá em ambientes em que as pessoas estão falando mal umas das outras, que o ambiente é fofoca, intriga, troca o ambiente. Eu ia num salão há um tempo atrás que tava bizarro. E, ai, só assunto de futilidade, coisa que não era legal. Eu saí de lá sobrecarregada, drenada. E agora eu mudei de salão, porque eu falei, não, eu não vou continuar aqui. Os ambientes que nós estamos impactam demais na nossa energia. E às vezes até as pessoas que nós amamos, elas convivem em ambientes que não são favoráveis para nós e nós precisamos fazer escolhas conscientes para nossa vida. Nós precisamos sim de cuidado com o nosso corpo, porque ele é o nosso templo. Então, como eu falei, o sono é importante, a alimentação também, movimentar, fazer exercícios, ter conexão com a nossa espiritualidade. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, conexão com grupos de frequências semelhantes. Isso é essencial. A gente precisa de contato com pessoas que estejam vibrando na mesma frequência. Essas pessoas nos sustentam, nos ajudam a sustentar toda a nossa energia. E claro, né? Não tentar convencer ninguém. Sustente a luz, faça a tua parte e essa luz vai fazer o resto. Então, essa nova Terra, essa transição planetária, ela não é um futuro lá na frente que vai acontecer. Já está acontecendo, já está vibrando. E se você parar para pensar nos últimos 10, 15 anos, nós nunca vivemos nada parecido com o que nós estamos vivendo agora. Então isso já está vibrando em você. E quando você consegue, no mínimo, sustentar a tua frequência, quando você cura a tua linhagem, quando você escolhe a tua verdade, quando você rompe com os pactos de dor, quando você se reconecta com a tua missão, é meio caminho andado. Você já está vibrando. Se você não está na quinta dimensão, você está rumo a essa quinta dimensão. E quanto mais almas despertam, mais rápido isso tudo vai se manifestando no nosso coletivo. Claro, temos que entender que existem pessoas que não vieram com a missão de despertar, que elas só estão aqui mesmo por ego, por vivência, por luxúrias, por prazeres terrenos, mundanos, e tá tudo bem, a gente precisa deixar o que é delas com elas. Mas que existem sim pessoas que elas estão no propósito e estão na missão de despertar. E essas sim são as pessoas às quais nós devemos estar perto, ajudando, auxiliando, indicando aquilo que é bom, o que foi bom para nós, o que pode ser bom para essas pessoas, por quê? Para crescer todo esse processo. E aí, faz sentido isso ou não faz? Contem pra mim aí no chat. Faz sentido? Clareou um pouco aí todos esses processos que vocês estão vivendo? Eu sei que tem muitos de vocês que estão passando por processos de mudanças, de rupturas, de necessidade de mudanças de grupo, mudança de casamento, mudança de relacionamento. E tá tudo bem. Entendam. Isso vai ser necessário, porque quem não conseguir te acompanhar daqui para diante vai ficar para trás. Então, isso é necessário e faz parte de todo esse nosso processo, né? Mas quem, obviamente, está pronto para seguir, bora, estamos juntos. Um novo ciclo, uma nova terra mesmo, mudando tudo, faz muito sentido, sim, demais, super sim, legal, gente, é isso mesmo. Então a gente parte agora rumo para essa mudança e para todo esse processo. Ah, eu não sabia da quinta dimensão, é uma mentalidade. Isso é uma mentalidade, é um estado de consciência. Eu também um dia entendi, eu achava que a gente ia morrer e acordar na quinta dimensão. Não, ela é uma faixa, frequencial, é um estado vibracional. Até vou anotar para falar sobre isso, sobre essas linhas do tempo, sabe? Essas linhas do tempo que vão se entrelaçando. Acho que é bem bacana aí para a gente colocar nas próximas aulas, nos próximos conteúdos. Então, sim, é um estado vibracional, uma faixa de consciência, porque é um estado mental que nós entramos na frequência da quinta dimensão. Por isso que é tão importante que eu pego no pé de vocês, gente, tá vibrando meio baixo, ó, tem que vibrar ali 500, tem que vibrar ali 600, tem que vibrar 700, 800, porque quando a gente está nessa frequência mais elevada, nesse estado vibracional, a gente está sim conectado na quinta dimensão. Porque você está co-criando a tua realidade, você está alinhado aos teus processos. Então, por isso que eu pego tanto no pé de vocês para ficar medindo ali a frequência e dou uns puxãozinhos de orelha, tá?
Tá vibrando muito baixo, não tá na quinta dimensão, tá no sofrimento aqui da 3D, tá bom? Como saber essa vibração pelo pêndulo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, né? Ele já é calibrado pro meu processo. E ó, isso é um gráfico, tá? Então aqui a gente tem um gráfico, veja se vocês conseguem ver aí. Então aqui tem desde o zero, né, até o 1000. E aí, através do pêndulo, eu coloco ele em alguma superfície, né, reta, obviamente, e aí eu pergunto qual que é a minha frequência vibracional do dia de hoje. Então, consciência maior ou mais, tá? Então, é assim que a gente mede, combinado? E é bom porque é o nosso guia, né? É o nosso GPS, nossa bússola, tá bom? Então vamos ao nosso processo de hoje, gente. Bora lá? Todos prontos? Preparados? Como eu falei, gosto bastante porque eu adoro falar sobre e ajudar as pessoas a prosperarem cada vez mais. É algo meio geral, né? Todo mundo quer. Então, é isso aí. Então, estamos nesse processo, tá bom?